A Viúva e o Papagaio de Virginia Woolf. Há cerca de 50 anos, a Sra. Gage, uma viúva já de certa idade, vivia na sua casa de campo na aldeia de Spilsby, em Yorkshire. Embora fosse coxa e terrivelmente míope, estava a remendar da melhor forma que podia um par de velhos tamancos, pois dispunha apenas de uns míseros shillings por semana. Enquanto martelava no tamanco, o carteiro abriu a porta e atirou-lhe uma carta para o colo. No remetente lia-se: Sr. Stagg and Beetle, High Street, número 67, Lewes, Sussex. A Sra. Gage abriu a carta, que dizia o seguinte: Cara senhora, cabe-nos o dever de a informar da morte do seu irmão, o Sr. Joseph Brand. Deus seja louvado! Exclamou. O meu velho irmão lá se foi. Deixa-lhe em testamento a sua propriedade, continuava a carta, que inclui uma casa de habitação, um estábulo, um pequeno canteiro de pepinos, umas calandras, uns carrinhos de mão, etc., etc., na aldeia de Rodmell, perto de Lewes. Lega-lhe também toda a sua fortuna, a saber, 3.000 libras esterlinas, que são aproximadamente 3.500 euros. A viúva quase caiu na lareira, tal foi a alegria. Não via o irmão há muito tempo. Ele nunca lhe respondera aos cartões de boas festas que lhe enviara todos os anos, pela altura do Natal. E ela acreditava que não recebia resposta devido à sua avareza, característica que tinha desde pequeno e que o impedia de gastar uns míseros centavos no selo. Mas agora tudo parecia correr a seu favor. Com 3.000 libras, para não falar da casa, etc., etc., ela e a sua família poderiam viver para sempre de forma luxuosa. Decidiu que devia visitar a aldeia de Rodmell o quanto antes. O padre da aldeia, o reverendo Samuel Talboys, emprestou-lhe algum dinheiro para o bilhete e, no dia seguinte, estavam finalizados todos os preparativos para a sua viagem. O mais importante de todos foi arranjar quem tomasse conta do seu cão, o Shag, durante a sua ausência. Apesar de pobre, sempre se preocupara com os animais e muitas vezes preferia privar-se ela do que deixar o cão sem comer. Chegou a Lewes na terça-feira à noite. Naquele tempo, não havia nenhuma ponte sobre o rio em Southeast. Nem a estrada para New Haven tinha sido construída. Para se conseguir chegar a Rodmell, era preciso atravessar o rio House a val. Ainda se podem encontrar vestígios destes locais de água rasa em algumas partes do rio, mas apenas na maré baixa, quando as pedras que estão assentes no leito ficam visíveis à tona da água. O Sr. Stacy, o agricultor, seguia para Rodmell na sua carroça e ofereceu-se gentilmente para lhe dar boleia. Chegaram a Rodmell por volta das 9 horas numa noite de novembro. Amavelmente,
O Sr. Stacy mostrou-lhe onde ficava a casa que o irmão lhe deixara. Bateu à porta. Ninguém atendeu. Voltou a bater. Do outro lado, uma voz muito estranha e esganiçada bradou: "Não está ninguém em casa!" A Sra. Gates assustou-se de tal forma que, se não tivesse ouvido os passos de alguém a aproximar-se, teria fugido a 7 pés. No entanto, uma velha senhora da aldeia abriu a porta. Era a Sra. Ford. "Quem foi que gritou lá de dentro? Não está ninguém em casa?" perguntou a viúva. "Maldito pássaro!" exclamou a Sra. Ford, apontando para o papagaio grande e cinzento. "Às vezes, quase me cai o terço das mãos. Fica para ali todo o dia, empoleirado como uma estátua, a gritar: 'Não está ninguém em casa!' de cada vez que alguém se aproxima do poleiro." A Sra. Gates constatou que era realmente um pássaro muito bonito, mas as penas, infelizmente, estavam maltratadas. "Talvez esteja triste ou apenas com fome", concluiu. Mas a Sra. Ford apressou-se a explicar que tudo não passava de mau feitio. Tinha pertencido a um marinheiro e aprendera a falar no leste. Contudo, acrescentou que o Sr. Joseph gostava muito dele e lhe pusera o nome de James. Dizia-se que conversava com o papagaio como se ele fosse um ser racional. Depois desta curta conversa, a aldeia foi-se embora, e assim que se viu sozinha, a viúva retirou de uma caixinha que trazia consigo um bocado de açúcar para oferecer ao papagaio, sussurrando-lhe num tom de voz meigo que não lhe ia fazer mal, que era a irmã do seu velho dono que tinha herdado a propriedade e que tudo faria para que ele fosse um pássaro feliz. Com a ajuda de uma lanterna, percorreu a casa para ver o que o irmão lhe deixara. Decepcionou-se amargamente. Havia buracos em todos os tapetes. Os assentos das cadeiras tinham caído ao chão. Ratos corriam pela lareira. Por entre os buracos do chão da cozinha, começavam a aparecer cogumelos. Não havia uma peça de mobília que valesse um tostão. A Sra. Gates só se conseguia animar ao lembrar-se das 3.000 libras que permaneciam, sãs e salvas, no banco de Lewis. Estava decidida a partir para Lewis no dia seguinte, a fim de reclamar o dinheiro da sua herança aos advogados Stagg & Beetle, seguindo depois para casa o mais rapidamente possível. O Sr. Stacy, que se dirigia para o mercado com os belos porcos Berkshire, ofereceu-se novamente para lhe dar boleia e, durante a viagem, contou-lhe histórias terríveis sobre uns jovens que se tinham afogado ao tentarem atravessar o rio com a maré alta. Como se não bastasse, mal a pobre viúva entrou no escritório do Sr. Stagg, uma nova desilusão a esperava. "Sente-se, por favor, minha senhora", disse com um ar grave e solene. "A verdade", continuou, "é que tem de se preparar para enfrentar notícias muito desagradáveis. Desde que lhe enviei a primeira carta, estive a analisar cuidadosamente os documentos do Sr. Brand e lamento informá-la de que não encontro qualquer vestígio das 3.000 libras. O Sr. Beetle
meu associado foi pessoalmente a Rodmell e investigou o local com todo o cuidado, mas não descobriu absolutamente nada. Nem ouro, nem prata, nem qualquer valor de outro tipo, exceto um belo pássaro cinzento que a aconselho a vender pelo menor preço. Segundo o relato do Sr. Beetle, a linguagem do animal é pouco própria, mas isso é irrelevante. Receio que tenha feito a viagem em vão. O local está em ruínas e os nossos honorários são, como sabe, consideráveis. A esta altura, o Sr. Stagg silenciou-se e a Sra. Gage percebeu que aquela era a sua deixa para sair. Ficou desorientada com tamanha desilusão. Não só pedira dinheiro emprestado ao reverendo Samuel Salvois, como regressaria à casa de mãos a abanar, pois até o papagaio teria de vender para conseguir pagar o bilhete de volta. Chovia torrencialmente, mas nem por isso o advogado lhe dissera para aguardar que a chuva abrandasse. E, na verdade, a Sra. Gates estava tão fora de si que já nem sabia o que fazia. Apesar da chuva, atravessou a pé os prados em direção a Rodmell. Como disse no início, a viúva cocheava da perna direita. Num dia bom, caminhava devagar, mas, naquele dia, depois de tanta desilusão e atolada nas margens do rio, andava muito mais devagar do que o costume. O dia foi escurecendo, enquanto a velha senhora se arrastava pela lama que ladeava o rio. À medida que caminhava, resmungava, lamentando-se do seu ardiloso irmão Joseph, que a fizera passar por tamanho aborrecimento, só para me atormentar. Pensou. Foi sempre um garoto cruel, desde pequeno. Continuava nas suas cogitações. Gostava de arreliar os pobres dos insetos, e lembro-me de uma vez ter tentado cortar o pelo a uma lagarta peluda com uma tesoura, mesmo diante dos meus olhos. Era um parasita miserável, o meu irmão. Costumava esconder a mesada dentro de uma árvore oca, e se alguém lhe oferecesse uma fatia de bolo com cobertura ao lanche, retirava a cobertura e guardava-a para comer ao jantar. Não duvido que esteja a arder no inferno neste momento. Mas que consolo é que isso me traz? Na verdade, não lhe trouxe consolo nenhum, pois, absorta nos seus pensamentos, acabou por ir de encontro a uma vaca que seguia ao longo da margem, rebolando depois na lama. Levantou-se da melhor forma que pôde e seguiu o caminho. Parecia-lhe que já estava a caminhar há horas. A noite era escura como o breu e não se conseguia ver um palmo à frente do nariz. E por agora é tudo relativamente à obra A Viúva e o Papagaio. Até breve.